Eu sou a professora Mariana Lopes e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao tema aquecimento global, suas causas, consequências e soluções para este problema. Vamos lá? Para iniciar, vem uma pergunta, né? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Nós temos acompanhado aí diversos cenários, diversas reportagens em relação a desmatamento, queimadas, derretimento de calotas polares. E aí vem uma pergunta muito interessante, aonde eu me incluo nisso? Ou seja, o que nós temos feito para poder diminuir essa degradação que tem acontecido de forma muito intensa ao longo desses anos? E para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, a gente precisa retornar e voltar um pouco na questão dessa história, né? Ou seja, de como começou esse pedido da Terra em relação ao socorro. Então não tem como começar essa história sem falar um pouquinho sobre a questão de oscilação. Então, durante muito tempo, a Terra ela oscilou demais entre as temperaturas quentes e as temperaturas glaciais. A partir do Holoceno, lembrando que o Holoceno foi os últimos 10 mil anos e esse período ele veio justamente após a última era do gelo, a temperatura da Terra ela começou a se estabilizar. Para a gente poder entender como nós seres humanos estávamos inseridos nesse contexto, nós deixamos nessa fase de sermos nômades e acabamos nos tornando uma grande civilização. Então, essa estabilidade da temperatura climática, ela foi muito importante para o aspecto da pecuária, para o aspecto da própria agricultura. Então, assim, tudo isso, todo esse aspecto de temperatura da Terra colaborou para que hoje nós estivéssemos aqui e fôssemos uma civilização e não mais nômades, andando de lá para cá sem ter rumo. Então, começou tudo por aí. Uma outra questão que a gente tem que comentar e que vale a pena é em relação ao histórico de como isso aconteceu. Então, olha só, a concentração de CO2, ela sempre oscilou bastante, isso é um fato, tá? Por quê? Porque quando a gente fala do efeito estufa, a gente sabe que a Terra ela tem um efeito estufa natural. Ou seja, é como se fosse uma camada protetora, né? Então a gente fala que parece um filtro. Então o nosso planeta ele é revestido por um efeito natural, onde controla a quantidade de raios solares para o aquecimento da Terra. Então isso é algo normal, é algo que é um padrão. Porém, o que aconteceu? Depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter uma quantidade de gases muito maiores. Então, essa camada que protegia a Terra, ela começou a engrossar. Então foi vindo a Revolução Industrial, os maquinários, foi tudo crescendo e o progresso, e aí eliminando CO2 e outros gases também. Esses gases, eles começaram a fazer com que essa camada ela ficasse muito mais grossa. E aí é onde a gente entra no contexto do aquecimento global. Então o efeito estufa natural, ele é algo maravilhoso. A questão é a nossa inserção de gases ao excesso. Olha só esse gráfico que interessante. Ele mostra que em meados de 2014 a 2015, nós tivemos mais ou menos um aumento de 400 ppm, que é partículas por minuto, de concentração de gases do tipo CO2. Então esse histórico ele mostra essa preocupação, ou seja, existia um padrão e nós, como seres humanos e civilização, colocamos muito mais gases e esse padrão, então, ele começou a perder a normalidade. Por isso que hoje a gente enfrenta tantos problemas em relação ao aquecimento global. Continuando ainda nesse histórico, durante muito tempo, e a gente já sabe que mais ou menos entre o século XIX e o século XXI, a emissão de CO2, então, ela foi aumentando. Então, para a gente ter uma ideia, no primeiro trimestre, que eu comentei até no último gráfico, entre 2014 e 2015, e agora um pouquinho mais para frente, 2016, a temperatura ela chegou a ficar 1,5 graus Celsius mais elevado do que no final do século XIX, tratando-se, então, de um limite de aumento. Ou seja, que limite de aumento é esse, Mari? Proposto pelo Acordo de Paris para o ano de 2100.
Em dezembro de 2015, aconteceu um acordo, que é conhecido como Acordo de Paris, onde todos os países começariam no ano de 2020 uma política muito mais acirrada, cumprindo muito mais as promessas em relação à emissão de CO2. Então, se a gente for parar para pensar, foi justamente em 2015, na virada de 2015 para 2016, que esse acordo surgiu, e é um acordo global, justamente para a gente conseguir reduzir esse avanço dentro dos gases da emissão de CO2. Além disso, quando a gente fala que a Terra ela pede esse socorro, a gente não pode esquecer que, para a gente poder ter uma ideia, a temperatura ela pode chegar até 3,5 graus Celsius acima da média no século XX e 4 graus Celsius acima da média do Holoceno. Vamos lembrar, o Holoceno é aquele período que veio posterior à Era do Gelo. E também no caso da temperatura ficar em 2 graus Celsius acima da média do século XX, até 2100, a gente já considera um caso extremamente problemático. Quando a gente fala a respeito do efeito estufa e até mesmo desse aquecimento natural, se a gente for pensar, tudo no planeta ele tem uma organização, né? Então, se você for pensar em cadeia alimentar, existe uma organização. Se você for pensar em... vamos pegar até uma questão de trânsito, existe uma organização. Quando a gente fala de emissões atmosféricas, ela também precisa ter essa organização. Justamente para não acontecer isso que a gente acabou de falar, que é um caso problemático, ou seja, de gradualmente eu ter avanços na temperatura e isso me gerar problemas seríssimos, como a gente já tem visto, né? Então, assim, é só para a gente poder entender esse histórico, né, desse pedido que a Terra faz, ou seja, vamos tentar manter a Terra no seu quadro saudável e não no seu quadro doentio, que é para onde a gente está caminhando. Além disso, como eu acabei de falar da questão problemática, a gente tem que lembrar que a Terra ela pode passar por um colapso. Então, olha só que interessante. Esse gráfico ele está mostrando desde 1880, e se a gente for ver, até mais ou menos 1940, então você tinha uma temperatura muito abaixo, e aí ela subiu um pouco, depois abaixou. Esse processo de sobe e desce de temperatura é algo normal, né? Deveria ser normal. Porém, olha que interessante, desde mais ou menos 1980, a gente não teve mais esses altos e baixos de temperatura. E aí está o problema. Ou seja, a gente começou a ter somente um aumento quando a gente fala a respeito de temperatura. Então, quando a gente fala do colapso, isso é um colapso. Ou seja, é quando nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo planeta, e a temperatura a gente não consegue controlar mais. Ou seja, ela não tem mais aquela base de efeito estufa natural. Na realidade, nós estamos inserindo coisas e deixando o planeta muito mais quente. E aí, quanto que isso pode piorar, né? É uma pergunta que vem. Poxa, Mari, você está falando de tudo isso, mas o quanto que isso vai acabar piorando? Então, olha só que interessante. Toda essa parte de emissões de aquecimento, existem já algumas estimativas até mais ou menos 2100. E aí eu preciso destacar dois pontos importantes, que é a promessa e a política atual. Ou seja, foi realizado um acordo em dezembro de 2015, aonde todos os países eles iriam diminuir as suas emissões de gás. Então, quando a gente fala de promessas atuais, é que essas promessas sejam cumpridas. Porém, eu não posso esquecer de falar das políticas atuais também. Ou seja, precisa existir uma mobilização para que efetivamente você tenha essa redução. Então, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos e a China, eles têm mais ou menos 40% dos gases eliminados vêm desses países. Então, assim, a gente já sabe de todo um histórico de não ter assinado o protocolo de Kyoto e de isso ter, na verdade, na cabeça deles era assim, bom, se eu diminuo a quantidade de emissões, eu acabo diminuindo todo o progresso do meu país. Então, é uma discussão muito intensa. Então, quando a gente fala de promessas e de política, elas precisam ser cumpridas juntas. Se a gente pensa no nosso país, o Brasil ele também tem algumas metas, né, de diminuir até 37%, né, em meados de 2030. Então, são metas que elas precisam ser cumpridas. E aí, olha que interessante, quando a gente fala dessas promessas, se a gente for ver nesse gráfico, ele está mostrando, se os países não agirem,
vamos dizer que essas promessas e políticas não aconteçam. Então, nós vamos ter um aumento de temperatura de 4,1 a 4,8 graus Celsius. Se essas políticas e promessas elas seguirem de forma correta, nós vamos ter um aumento de 2,8 até 3,2 graus Celsius. E se toda essa promessa ela seguir, ou seja, se a gente realmente fizer e manter, a gente consegue aumentar de 2,5 a 2,8 graus Celsius. Olhando esse cenário, a gente começa a perceber o quanto que promessas e políticas, elas caminham de mãos dadas, o quanto isso é importante para que a gente consiga estabilizar um padrão de temperatura da Terra. Eu trouxe alguns dados que são importantes e que foram dados justamente emitidos pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas de 2021 e ele diz assim, é um relatório e ele vai apontar alguns danos que a gente chama de danos irreversíveis que afetam oceanos, como o aumento de ondas de calor nos mares acompanhado por uma acidificação e baixos níveis de CO2. Então a gente já sabe que os próprios oceanos eles já estão sofrendo e a tendência é sofrer muito mais por conta desse aquecimento. Segundo, esse novo relatório ele prevê que a temperatura global da superfície terrestre continuará aumentando até pelo menos meados deste século, considerando todos os cenários de emissão. E por último, até o fim do século XXI, poderá ocorrer um aquecimento global muito acima de 1,5 e de 2 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. Ou seja, o relatório ele aponta dizendo o que pode acontecer, mas ele também mostra que existem soluções, que se a gente conseguir fazer isso agora, a gente consegue lá na frente, talvez não manter uma temperatura original, né, do nosso efeito estufa, um controle natural, mas com uma redução que seja muito significativa. Então, a ciência e os próprios pesquisadores, eles buscam essas informações e a ideia é expandir esses dados. Por isso que o Acordo de Paris ele foi tão importante, assim como outros que nós tivemos. Mas esse ele foi fundamental porque ele foi focado em relação às emissões de gases. Eu queria deixar para vocês esse vídeo, que foi um vídeo lançado em agosto desse ano, de 2021, e ele vai relatar um pouquinho sobre esse relatório da ONU em relação à temperatura global, o que pode acontecer se ela continuar subindo. Até o fim do século XXI, poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 e 2 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. As temperaturas globais podem levar entre 20 a 30 anos até que se estabilizem. O estudo destaca a influência humana no aquecimento do planeta num ritmo sem precedentes, pelo menos nos últimos 2.000 anos. Com isso, as consequentes mudanças na temperatura e nos extremos climáticos afetam todas as regiões do mundo. Alterações causadas pelas emissões de gases de efeito estufa no ano passado e no futuro serão irreversíveis daqui a séculos ou milênios. As mudanças mais destacadas serão em oceanos, geleiras e no nível global do mar. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Vocês viram esse vídeo, a importância desse relatório da ONU e o quanto ela faz, o quanto a gente pode mudar essa realidade? Então eu deixo uma frase com vocês de José Eustáquio Diniz, que diz que o clima atual é uma situação totalmente atípica e que a humanidade nunca viveu desde que desceu das árvores e passou a derrubá-las. Uma súbita mudança climática, ela pode sim levar a civilização a um colapso. Se você quiser saber mais sobre esse tema, acesse aí o link da sua plataforma e bons estudos!